Superman, quanto custou? Quanto vai precisar arrecadar? Será que temos um beco sem saída para o DCU de James Gunn? Vamos lá sobre tudo isso, depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Olha só, Superman, hein? De acordo com The Wrap, já temos um orçamento do filme, já sabemos quanto custou a fatura, já sabemos quanto foi a conta de senhor James Francis Gunn Jr., no seu primeiro longa-metragem, trazendo de volta os personagens da DC, agora em outra roupagem, sob nova direção, em nova embalagem. A ideia toda era dar uma barateada, né? Porque o David Zaslav, quando assumiu a Warner Bros. Discovery, ele teve que fazer algumas coisas muito loucas, como por exemplo, cortar na carne. Cancelou filmes, tirou atrações da grade da HBO Max, fez o diabo para poder cortar custo. E uma das informações que a gente tinha é que os filmes também sofreriam uma baixa no orçamento. Ou seja, teriam que filmar com menos dinheiro. E aí a gente tem informação da Wrap agora que o Superman custou para os cofres da Warner Bros. Discovery 225 milhões de dólares. Que é um valor expressivo. É um valor da época dos grandes filmes, quando vinham grandes bilheterias atrás. É um orçamento maior do que o público esperava. Eles esperavam 150, 180, 200 no máximo. 225 é muita coisa, tá? Não comparando com os filmes do Zack Snyder, que facilmente ultrapassavam 300 milhões, podendo até chegar mais do que isso. Especula-se que Liga da Justiça tem custado mais 600 milhões de dólares. Mas também Liga da Justiça teve todos aqueles problemas de produção que a gente conhece que não aconteceram com Superman. Superman na lata ali, sem reshoot, de acordo com o próprio James Gunn, fizeram algumas gravações adicionais muito sutis. Fato é que 225 milhões vai demorar um pouquinho para pagar, né? E então o The Wrap especula também que para o filme ser um sucesso, se pagar a fatura, vai ter que faturar 700 milhões de dólares nas bilheterias, o que poderia não ser tanta coisa assim nos tempos áureos, onde qualquer coisa, quadrinhos, bombava na bilheteria. Mas é uma bilheteria ali que até mesmo o Homem de Aço, né, nessa época aí de Vacas Gordas, sofreu para chegar. E agora é missão do James Gunn fazer o seu Superman chegar a esse tanto. 700 milhões de dólares para não ser considerado um fracasso, segundo The Wrap. Bom, primeiramente eu quero analisar aqui dividindo as coisas. Uma coisa é sucesso de crítica, outra coisa é sucesso de público. São duas coisas diferentes, né? E não é crítica do público. Eu estou falando aqui sucesso de público, dinheiro. Tickets vendidos. Eu sempre repito aqui, venho falando há algum tempo, que esse Superman, especificamente nesse contexto e nesse caso, não tem uma obrigação de fazer $1 bilhão, de fazer uma bilheteria muito superlativa, mas tem obrigação de ser um sucesso crítico. A crítica especializada e a crítica casual, público geral, tem que gostar desse filme. Tem que achar esse filme incrível. Tem que querer mais para que fale bem do filme, para que engaje nas redes sociais a favor do filme e traga gente para assistir Supergirl. Para que no próximo filme, e depois no próximo filme, e depois no próximo filme, se construa uma audiência, se construa uma fama que vai sim construir sucessos de público grandiosos. No momento, a fanbase precisa estar alimentada e satisfeita, impressionada, porque nós vimos o que aconteceu com o DCEU, né? Aquele ano mágico, que foi o ano retrasado, onde os 4 filmes do ano basicamente fizeram menos do que se esperava deles. Seja Aquaman, que até tem uma bilheteria boa, mas é menor do que o primeiro filme, e os outros 3 fracassos, que foi o Besouro Azul, um filme
que ninguém dava nada mesmo, Flash, que foi, eu acho que a grande decepção, e Shazam, que era um filme que já estava moribundo quando foi lançado. E agora a DC precisa conquistar novamente o respeito, a admiração e a confiança do público. Sem essa confiança não tem universo compartilhado. É mais ou menos o que Homem de Ferro fez. Construiu um filme que não foi um mega hit de bilheteria, mas que posicionou o personagem e gerou interesse para as continuações. Para não ficar preso na Marvel, para dizer que a Marvel faz tudo certinho, é o que The Batman fez. The Batman também não esperava-se dele uma bilheteria no nível Cavaleiro das Trevas. Mas Batman Begins sim. E conseguiu. Até mais bilheteria que Batman Begins. Batman Begins não foi essa maravilha toda. Apresentou o personagem para o novo público, gerou interesse pelas continuações, gerou interesse por spin-offs. Muito bem recebida também a série do Pinguim. Se não fosse essa confusão dos bastidores da Warner Bros. Discovery sobre o que fazia com Batman, Batman 2 atrasado e Batman Brave and the Bold não sair do lugar, eu diria que foi uma apresentação bem sucedida de uma nova versão do personagem, mesmo que eu não digo nenhuma distância, porque o Batman do Ben Affleck estava nas telas ao mesmo tempo que o Batman do Pattinson. Com o Superman vai ser algo muito semelhante, apesar da proximidade com o Superman do Henry Cavill, ou com o do Tyler Hoechlin, que acabou de encerrar uma série, vai ter que representar esse personagem para o novo público. Então o sucesso não é medido em dinheiro nesse momento. Claro que dinheiro é ótimo, claro que dinheiro vai atrair outros investidores, claro que o dinheiro é o nome do jogo, ninguém aqui vai dizer que não é, mas vamos trazer aqui o exemplo de Thor, Amor e Trovão. Deu mais de 700 milhões de dólares, foi um sucesso? Não, porque o público odiou, porque a crítica rejeitou, e praticamente enterrou o Thor. Então, nem sempre uma coisa está ligada à outra. E 700 milhões de dólares é bem acima do que se espera para Superman e é bem acima do que eu estou esperando para esse filme. Esse filme 400, 500 milhões é o que tem que arrecadar. Aí para cima é só comemorar, é foguetinho pro alto. Ah, mas o filme então não vai se pagar? Volto a falar aquilo que eu sempre falo para vocês. Licenciamento, meu povo. Licenciamento. Superman tem merchandising em tudo quanto é lugar já. Esse filme já se pagou. Fica tranquilo. O filme tá pago. Os 225 estão pagos. Agora o que vier já é lucro. Mas, considerando a matemática aí, realmente 500, 600, 700 milhões de dólares seria o suficiente para o filme pagar só com a bilheteria sem depender de merchandising. O merchan vem de lucro. Aí sim. Vamos lembrar aqui que Lilo e Stitch, por exemplo, tá chegando ao bilhão, beleza, mas mesmo se fosse um fracasso de bilheteria, já arrecadou 2,6 bilhões de dólares só em 2024. Imagina o que arrecadou em 2025. Uma bilheteria que o filme nem cogita em chegar. E que com certeza pagou o filme que custou 100 milhões, né? E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.